Fala meus amigos do canal Expost, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Mas antes, já se inscreva, já ative o sininho, continue nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante do direito processual civil de uma forma bem descomplicada. Você já ouviu falar dos julgamentos antecipados? O que é isso? Como nós sabemos, o procedimento comum ele é dividido em 4 fases. Primeira fase, fase postulatória. Segunda fase, fase de saneamento. Terceira fase, fase probatória. Quarta fase, fase decisória. Fase postulatória, primeiras partes alegam, o autor alega na inicial, o réu alega na contestação, trazem as suas principais postulações, seus principais atos de pedidos e respostas. Depois o juiz faz uma admissibilidade do processo na fase de saneamento. Depois produz a prova do processo, o autor produz a prova, o réu produz a prova. E posteriormente nós temos a fase decisória. Quem tiver a melhor prova, em tese, vai ser beneficiado com a melhor decisão. Então essas são as 4 fases. E o que é o julgamento antecipado? Como nós vemos, a fase decisória, ela vem posteriormente à fase probatória. E o julgamento antecipado é justamente quando o juiz ele julga o mérito antes da fase probatória, ou seja, sem a fase probatória. Então, qualquer julgamento que ocorra de mérito antes da fase probatória, sem a necessidade dela, você pode chamar de julgamento antecipado. Daniel, quais são as espécies de julgamento antecipado? A primeira delas ocorre na fase postulatória, logo no início do processo. É o chamado improcedência liminar do pedido. E o que é isso? É quando o juiz ele pega a petição inicial e já nega o pedido do autor. Imagine você como advogado protocolando uma ação hoje e daqui a 2 dias você abre e o juiz já negou o seu pedido. Não foi uma mera inadmissibilidade inicial, ele já julgou o seu pedido, no caso o pedido do seu cliente, improcedente. Daniel, isso pode acontecer? Pode, mas a lei diz quando é que pode acontecer, existem requisitos. Antes de mais nada, obviamente que para ocorrer improcedência liminar do pedido, o artigo 332 diz que a causa deve dispensar a fase instrutória, ou seja, a fase probatória. E além disso, o juiz ele tem que avaliar o seguinte: primeiro, o juiz pode julgar improcedente o pedido de forma liminar quando ele verificar que o que o autor pediu na inicial viola uma tese, um precedente vinculante. Como nós sabemos, o nosso código vigente é o Código dos Precedentes. Os tribunais, e hoje não somente os superiores, também os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, podem firmar, através de alguns procedimentos, teses vinculantes. Resumindo, se o juiz verifica que existe uma tese vinculante, obviamente ele não pode desobedecer aquela tese. Hoje você tem as súmulas, hoje você tem os julgamentos, casos repetitivos, hoje você tem os incidentes de assunção de competência, enfim, leia o artigo 927 para relembrar. Então, se o juiz verificar que o autor pediu algo, por exemplo, que uma súmula do STJ já diz que ele não tem direito, ele já pode negar esse pedido, afinal, ele já prevê o resultado final. Nem se ele quisesse, ele poderia conceder aquilo, afinal, o juiz ele está vinculado a esse sistema. Então, resumindo, se a petição inicial viola uma tese vinculante, o juiz já pode julgar de cara improcedente o pedido da inicial. Segunda situação que pode acontecer em procedência liminar do pedido: prescrição ou decadência. Resumindo, decurso de prazo. A gente sabe que as relações jurídicas devem ser estáveis e para isso você tem um tempo para exercer as suas pretensões, para exercer certos direitos. E esses prazos são justamente enquadrados ou como prescrição ou como decadência. Resumindo, se o juiz verificou que você desobedeceu o prazo para entrar com a demanda, e isso pode ser visto muitas das vezes matematicamente, ele vai verificar e falar: olha, o autor tinha 5 anos para entrar com ação de cobrança e ele está entrando 10 anos depois. Para que eu vou citar o réu? Ele já nega o pedido do autor de cara. E, gente, lembrando, estamos falando de improcedência liminar. Por que liminar? Porque é inaudita altera partes. O juiz não escuta o réu, ele não cita o réu. Daniel, como é que o juiz nega o pedido do autor sem citar o réu? Eu pergunto, qual é o réu que vai reclamar disso? O réu vai ser citado em um processo que ele já ganhou, então por isso é que não existe prejuízo de contraditório. Então vejam, primeiro julgamento antecipado é aquele que ocorre apenas com a petição inicial. O juiz já verifica que a tese do autor ou violou uma tese vinculante, ou está prescrita ou decaiu.
Perfeito? Meus amigos, outra coisa, não confundam improcedência liminar do pedido com indeferimento da petição inicial. Improcedência liminar do pedido, o juiz ele admite a petição inicial e desde logo ele já nega o pedido, ele julga o mérito. E no indeferimento da inicial, o juiz ele indefere a petição inicial porque ela tem um defeito formal, ela não veio com documento indispensável. Então, no indeferimento da inicial, o juiz não chegou a julgar o mérito. Ele fala, olha, sua petição não obedeceu os requisitos do 319, do 320, por isso eu indefiro. Na improcedência liminar, não. Ele admite a petição e automaticamente já nega o pedido. Então esse é o primeiro julgamento antecipado, improcedência liminar do pedido, que obviamente ocorreu antes da fase probatória. Daniel, e quais são os outros julgamentos antecipados? O outro julgamento antecipado, que é o julgamento antecipado total do mérito, ocorre na fase de saneamento do processo. O autor fez a petição inicial. Digamos que o réu fez a contestação. Automaticamente o juiz vai verificar se esse processo precisa ou não de fase probatória. E eu pergunto, é todo processo que precisa de fase probatória? Obviamente que não. Então, se o juiz verificar na fase de saneamento que aquele processo já está maduro para julgamento, amadureceu antes do tempo, não precisa de testemunha, não precisa de perícia, ele já pode julgar o mérito. Daniel, em que hipótese isso pode acontecer? Como é que o juiz vai julgar sem fase probatória? Simples. Imagine que o réu ele não contestou a ação. Se o réu não contestou a ação, ele é revel. E qual é o efeito principal da revelia? Como regra, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, se os fatos alegados pelo autor já são presumidos verdadeiros, porque o réu não contestou, para que produzir prova? Esse é um exemplo. Uma segunda hipótese que pode ocorrer o julgamento antecipado do mérito é quando você tem uma causa preponderantemente de direito, alguns falam meramente de direito. Exemplo, uma ação onde eu estou discutindo a abusividade de uma cláusula contratual. Não estou discutindo se aquela cláusula existe ou não, mas apenas se aquela cláusula se adequa ou não ao ordenamento jurídico. Isso é questão de interpretação de lei. Imagine que você está discutindo simplesmente a inconstitucionalidade de uma lei. O autor pediu algo baseado na inconstitucionalidade de uma lei municipal. É uma questão meramente de avaliação jurídica. Então, se a causa não demanda uma discussão fática, mas apenas uma questão de aplicação da lei, você não precisa de fase probatória. O juiz já pode julgar o mérito de forma antecipada na fase de saneamento. Outra situação também é quando o processo, ele até precisou de provas, mas as provas são documentais. Você sabe que existe um meio de prova que deve ser produzido desde o início do processo, desde a fase postulatória, que são as provas documentais. Provas documentais, como regra, não são juntadas na fase probatória, mas são juntadas desde a fase postulatória, pelo autor na petição inicial e pelo réu na contestação. Então, se um processo já tem documentos suficientes que provam os fatos alegados e não deixam margem a dúvidas, o juiz ele já pode julgar antecipadamente o mérito. Quer julgar antecipadamente sem a fase probatória. E Daniel, existe algum outro julgamento antecipado? Existe. Existe o chamado julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no artigo 356. Aqui é basicamente a lógica é a mesma do julgamento antecipado total. Mas aqui a diferença é que eu tenho um processo com mais de um pedido e apenas um dos pedidos amadureceu primeiro. Exemplo, digamos que eu tenho uma ação com dois pedidos, dano material e dano moral. Foi ajuizada a ação. Na contestação, o réu ele não impugna o dano material, ele até reconhece. Mas ele impugna, por exemplo, o dano moral. Veja, não existe necessidade de prova para o dano material, inclusive o réu reconheceu. Mas a prova ela vai ser essencial apenas para o dano moral. São dois pedidos. Será que o juiz ele precisa esperar fazer a prova para o dano moral para julgar tudo junto? Resposta, não. Hoje existe a chamada técnica do julgamento fatiado ou do julgamento fracionado. Se um pedido amadurecer no processo primeiro do que o outro, o juiz julga aquele pedido que já amadureceu e deixa o outro para depois. Outro exemplo, ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Se a pessoa reconhece que é pai, mas controverte apenas os alimentos, o juiz vai dizer, ó, vou declarar paternidade, que já está madura, e vou apenas fazer a prova para os alimentos. Na ação que tiver uma acumulação de pedidos, ou seja, mais de um pedido, você precisa verificar o seguinte, um pedido amadureceu primeiro? Sim. Na fase de saneamento? Beleza. Julga esse que amadureceu e deixa o restante para depois. E atenção, esse julgamento antecipado parcial do mérito, ele não é uma sentença, mas ele vai se enquadrar como uma decisão interlocutória, porque para o CPC, no artigo 203, sentença põe fim à fase de conhecimento. É quando o juiz diz, olha, acabei o que tinha para fazer, já decidi o que tinha para decidir. Se o juiz ele julga um pedido e deixa o outro para depois, a fase de conhecimento acabou?
Ele já terminou tudo que tinha para fazer? Não. Então esse julgamento antecipado parcial, ele se enquadra como uma decisão interlocutória. Preste atenção porque isso é muito cobrado em prova. Então, resumindo, meus amigos, o que é julgamento antecipado? Julgamento antecipado é quando o juiz julga sem a fase probatória. Pode ser a improcedência liminar do pedido, lá no começo do processo, quando o autor já entra e já perde. Quando é que o juiz pode fazer isso? Quando houver desobediência à tese vinculante ou prescrição e decadência. E também nós temos julgamento antecipado na fase de saneamento, que pode ser o julgamento antecipado total, previsto no artigo 355, quando todo o processo já está maduro para ser julgado, ou pode ser o julgamento antecipado parcial, quando apenas um dos pedidos amadureceu. E aí o juiz julga aquele pedido e deixa o restante para depois. Então se liga na possibilidade dos julgamentos antecipados, de que a decisão nem sempre vai ocorrer após a fase probatória, mas pode ser antecipada quando houver um amadurecimento prematuro do processo. Meus amigos, gostou? Curta, deixe seu comentário e nos sugira novos temas para novos vídeos. Aguardo a participação de vocês. Abraços e até a próxima.